teu caminhar neste mundo foi para falar aos corações sobre os segredos mais profundos e rasgar o véu das ilusões, consolidar o espiritismo, luz para melhor viver e agir, lutar num processo evolutivo que trará clareza a se conduzir. Leon Denis, apóstolo divino, que com o espiritismo mostrou a face divina do amor. Leon Denis revela sobre o além, educa os que buscam viver a renovação moral. Para frente sempre a seguir, sobre a potência divinal, transformar os passos pueris em ações sublimes e leais, praticar as leis do cristianismo, depurar o passado com a razão, de estarmos num ciclo evolutivo, vencendo nossas más inclinações. Leon Denis, apóstolo divino, que com o espiritismo mostrou a face divina do amor. Leon Denis revela sobre o além, educa os que buscam viver a renovação moral. Leon Denis, apóstolo divino, que com o espiritismo mostrou a face divina do amor. Leon Denis revela sobre o além, educa os que buscam viver a renovação moral. Querido Pai Celestial, que o teu amor, o teu carinho, possa tocar a nossa sensibilidade e nos envolver nesses sentimentos, e que assim a gente, nesse estado de gratidão, possamos também transmitir aos nossos irmãos esses sentimentos, porque é tão gratificante viver em nosso dia a dia dessa forma, onde gentileza gera gentileza, e fazer ao próximo o que gostaria que eles nos fizessem. E quando nos depararmos com pessoas que nos provoca, nos irrita, que possamos lembrar, Senhor, que é tão importante nos calar, nos vigiar e não entrarmos na sintonia da discórdia, que tenhamos sabedoria de lembrar, Senhor, que cada um vai responder pelos seus atos, que a compaixão possa se fazer presente e assim, Pai, lembrarmos do Teu Filho, nosso irmão maior, do quanto ele se esforçou para nos mostrar de como devemos agir para conseguirmos nos libertar da vontade de nos vingarmos, que só conseguiremos sentir a paz e o amor se nos esforçarmos para isso.
É muito importante refletirmos sobre certos testes e hoje já não sermos mais capazes de fazer. Querido Jesus, que o Senhor possa estar sempre ao nosso lado, nos aconselhando e nos guiando. Que todos nós, Senhor, sem distinção, possa nessa noite receber a Tua infinita misericórdia, tocando os nossos melhores sentimentos. Obrigada, querido Jesus. Que a Tua paz e o Teu amor esteja e permaneça conosco. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A leitura dessa noite está em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 ao 10. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. Que assim seja. Boa noite mais uma vez aos nossos queridos irmãos, que possamos hoje ter um estudo agradável, né, com aprendizado. Estou substituindo hoje a nossa irmã Ana Clara, né, e logo, logo ela vai estar de volta. E eu espero que a gente possa estar aprendendo com Kardec a importância de saber, né, como é a nossa vida, que é algo muito importante, a gente saber de onde viemos, para onde iremos, como é, né? É claro que essas questões já vêm sido estudadas com Daiane, com Ana Clara, durante esse tempo em que nós temos feito esses estudos, né? Já estamos no capítulo 7, certamente muitas questões já foram feitas e respostas também dadas. E hoje nós vamos entrar com o estudo da volta do espírito, né, à vida corporal, como é que isso acontece, né? Então, Kardec, ao elaborar o Livro dos Espíritos, não foram só essas 1019 questões que ele fez, muitas outras, muito mais, mas sempre como eu falo, né? Hoje, se a gente parar e pensar em alguma questão do Livro dos Espíritos, que a gente quisesse perguntar a Kardec, não haveria uma outra pergunta, porque ele realmente conseguiu reunir todas as perguntas, né, capazes de nos satisfazer, não a curiosidade, mas sim o conhecimento e o entendimento de nós como espíritos encarnados hoje, né, e que amanhã poderemos já não estar mais num corpo de carne. E que depois, futuramente, que é o título do capítulo de hoje, né? E como é que isso vai acontecer, né? Nesse capítulo, nós vamos estudar 8 temas, né? Que é prelúdio de volta, união da alma e do corpo, faculdades morais e intelectuais do homem, idiotismo e loucura, a infância, simpatia e antipatias terrenas, né? E esquecimento do passado. Então, são pontos muitíssimos importantes para que a gente, né, compreenda a natureza de todos nós, né? A natureza do ser humano hoje. Então, a primeira questão que Kardec fez aos espíritos, nesse capítulo 7, a questão 330, diz assim: sabem os espíritos em que época reencarnarão? Né? E aí, então, os espíritos o respondem: pressentem-na, né? Como sucede ao cego que se aproxima do fogo, pressentindo aquela quentura, né? Sabe que tem que retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram
quando isso se dará. Então, ele faz aqui, Kardec coloca aqui a questão 166, que vai falar sobre a reencarnação, né? E que a gente também já estudou. Não é? Esse barulho aí é daqui? Não, né? Então, na questão 166, Kardec faz a seguinte pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar-se de depurar-se? Então, essa questão de Kardec complementa-se com a questão 330, quando ele pergunta se existe essa condição do espírito ficar sabendo esse momento, né? Então, ele diz aqui que pressente, né? Então, hoje, muitas das vezes, eu ouço as pessoas falarem, certamente meus irmãos também já ouviram falar, a única coisa que eu sei da vida é que um dia eu vou morrer, né? É que um dia eu já não vou estar mais aqui. Não é isso? Então, é algo que as pessoas afirmam, né? Por saber que, certamente, nós estamos aqui uma passagem e é temporária, né? Nós temos um tempo para ficar aqui no mundo físico. E Kardec, então, faz a questão A e diz assim: então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Diz que sim. Os espíritos responderam a Kardec: sim. É necessidade, chega uma época em que o seu corpo, o nosso corpo, né, desfalece. Ele já não funciona mais. Então, existe a necessidade do corpo retornar de onde veio, e o espírito também. E Kardec prossegue. Na questão 331, ele pergunta aos espíritos: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? E os espíritos lhe responderam: muito há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. De repente, de estarem mais ou menos adiantados, para alguns a incerteza de que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Então, a gente vai parar aqui um pouquinho, porque essa palavra punição aí é um termo bastante antigo, mas não é isso que Deus quer falar quando ele fala punição, ele fala da necessidade de resgatar. E a gente sabe que muitas coisas na vida da gente a gente resgata através da dor. E para muitos espíritos, reencarnar representa uma dor, né? Então, e muitos também, como ele fala aqui, né, nem compreendem essa necessidade. Alguns espíritos reencarnam porque eles são levados a esse processo devido à sua experiência de vida e necessário para que ele evolua, né? Então, nem sempre eles estão atentos a isso. Há aqueles que estão e há aqueles que ainda não estão. Então, o termo ainda significa que uma hora, um dia, eles estarão, né? Então, a questão 332, Kardec pergunta: pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Diz aqui, olha, pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente, um desejo de estar de volta, né? Pode igualmente também distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há, aqui usa o termo covardes e indiferentes, né? Mas a gente pode falar, não destituindo os termos de Kardec, mas para alguns espíritos, que até a gente já viu na fila da reencarnação, a gente já conversou, não constitui uma covardia do que a palavra realmente explica, né? O que ela quer dizer. Mas ainda com determinada insegurança, um medo, né? Eles preferem retardar porque precisam ainda, né, de se fortalecer ainda para enfrentar o mundo dos espíritos, do mundo físico, né? Então, eu estou com uma afta aqui, está me doendo falar. E aí, então, esqueci que esse aqui é gravado. Ai.
Então, ele diz aqui assim: nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Gente, então aqui Kardec não está falando de espíritos que têm um conhecimento, que entende sobre a vida, que entende sobre a vida do mundo espiritual, que entende a vida sobre a vida do mundo físico, né? Está falando de pessoas que ainda estão sem equilíbrio, sem fortalecimento espiritual, que têm receios de enfrentar uma nova experiência no mundo encarnatório. Então, mas ele sabe que é uma necessidade, né? É como você ter que tomar uma injeção que dói, é como agora ter que tomar uma vacina, que muitas pessoas estão partindo pelo processo da negatividade, né? São chamados os negativistas da vacina, ou seja, eles não acreditam, eles não estão com confiança. Então, reencarnar para muitos espíritos é doloroso, assim como desencarnar. Para muitos é um sofrimento imenso. Então, é assim, né? Dois pontos muito difíceis de enfrentar com uma certa naturalidade, né? E a questão 333. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, então a gente já aprendeu que os espíritos errantes são aqueles espíritos que se encontram, né, naquele lugar que se chama erraticidade, é um espaço, né, é o lugar onde os espíritos ainda são colocados ali para que eles um dia possam retornar ao planeta. Então, são espíritos ainda errantes. Pode ser no planeta Terra, como pode ser em qualquer um outro planeta, que, aliás, aqui o livro dos Espíritos fala sobre a pluralidade dos mundos, né? Então, ele diz assim: e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Então, olha só, indefinidamente não, porque o caminho que se tem para que haja evolução é reencarnar e enfrentar suas provas e saldar os seus débitos, né? Então, cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar-se. Esse é o destino de todos. Então, existe um planejamento para os filhos de Deus. Deus fez esse planejamento. Então, um dia, todos deverão estar, né, evoluídos. Esse é o projeto, esse é o grande sonho divino, né? Que todos os seus filhos um dia estejam completamente evoluídos, capazes de amar, né, independente de qualquer situação, ou de qualquer pessoa, ou de qualquer espírito. E Kardec continua com a questão 334. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que esse espírito tomará? Né? Então, é uma pergunta bastante curiosa e inteligente, a de Kardec, né, quando ele pergunta se existe essa coisa da predestinação, dessa união da alma com tal corpo, com o corpo. Chico, por exemplo, ele iria reencarnar em determinado corpo, né, em determinada uma gestante, e quando viu que as condições psíquicas que ele precisaria de ter para desenvolver o seu trabalho, aquele corpo não daria essa condição, então ele teve que retornar para a fila até que todas as coisas pudessem ser reorganizadas, arrumadas, e ele reencarnar de fato como aconteceu, né? Então, diz assim, a resposta dos espíritos: o espírito é sempre de antemão designado, olha só, tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe, que tudo vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Então, Deus sabe antecipadamente se aquele espírito, ao unir a tal corpo, né, ele vai ter ou não que tipo de vida, se aquela vida vai lhe proporcionar, se ele for um espírito com uma necessidade de cumprir algum tipo de missão,
né, se aquela família ou aquele corpo que ele irá tomar vai realmente lhe proporcionar essa condição. Então, existe planejamento, existe organização. Nas coisas de Deus, tudo tem ponto, vírgula, e elas são respeitadas, são chamadas de leis, né? E a 335 diz assim: cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero da vida a que lhe sirva de prova. Então, ele pode realmente escolher, né, um corpo, né? Aqui pode estar falando um corpo de várias, de qualquer tipo de proporção para que atenda a sua necessidade. Né? Então, assim, pode também escolher o corpo por quanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso. Porque muitas das vezes as pessoas vêm para vencer e fracassam. Não importa, o que vai importar é a sua mentalidade ligada nesse processo de vitória, de vencer, de saldar seus débitos, de concluir a sua expiação, né? Então ele fala: para o espírito, provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual, né? Vocês entenderam? Tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Então, outra pergunta bastante curiosa, e prestem atenção na resposta, né? Porque, olha só, há sofrimento dos dois lados, né? Diz assim, Kardec pergunta: poderia, então, o espírito recusar, na última hora, tomar o corpo por ele escolhido? Né? O que é que acontece? Então, assim, se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Então, a gente já ouviu dizer que espíritos que desistiram da reencarnação, entraram em depressão, ficaram tristes, sofreram, voltaram a serem consolados, passaram por uma dor imensa. Então, ele desistiu de reencarnar, aquele útero, né, daquela família, aquela mãe que também o está esperando, sofre também, né? Então, existem essas questões de sofrimento porque existem ligações que nós não podemos nem imaginar qual seria a ligação desses espíritos, né? Então, ele continua: poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Olha, isso também, né? Quase que a gente já tem um processo desse, né? De acontecimento, né? Deus a isso proveria, né? Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Gente, tudo é muito organizado. Não tem como isso acontecer. Deus iria prover de alguma forma a falta que pode estar ali para acontecer. Você vê que Deus é preventivo, ele não espera as coisas acontecerem, né? Então, mesmo que alguma coisa ultrapasse, pode ter certeza que, assim como está escrito que não cai da nossa cabeça um fio de cabelo que Deus não permita, isso aqui é exatamente a mesma comparação que a gente pode estar fazendo. Ou seja, nada foge aos olhares e ao controle de Deus. E eu não falo controle porque Deus é um controlador, não, né? Ou autoritário, não. Falo porque ele é pai, porque ele é criador, tá? Então, a questão 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo? Do mesmo modo que as diferentes provas mormente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que,
pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Então, a gente percebe que, apesar de existir todo esse cuidado, nós temos o nosso livre-arbítrio de poder escolher agora ou amanhã, né? Nessa encarnação ou numa próxima. Deus não tem pressa, Ele quer que nós estejamos felizes a todo instante em que a gente vai realizar aquele percurso, aquele caminho que certamente é um instrumento que irá nos evoluir. A esperança do nosso Pai Criador, que nós sejamos espíritos evoluídos, né? Sejamos espíritos puros, amorosos, incapazes de pensar que o mal um dia existiu. Olhar o mal com piedade, não com hostilidade, muito menos com medo, né? Bom, a questão 338. Se acontecesse que muitos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria aquele corpo? Agora imagina só, né? Que muitas das vezes tem corpo que não espírito nenhum, né? Está aí, tem aquele que muitos espíritos estão querendo. Tá vendo como que a vida é, né? Tá vendo como que nós ainda somos? Como ainda nós precisamos estudar o Evangelho do Senhor, né? Bom, então a resposta dos espíritos a Kardec é: muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina, né? Porém, como já disse, o espírito é designado antes que soe um instante em que haja de unir-se ao corpo. Então, ele é designado antes, né? Então, antes ele já tem todo aquele tempo de poder pensar, de fazer sua escolha, de se relacionar com aquela família, né? De imaginar como ele vai ser, de fazer algum tipo de lembrança, né? Alguma relembrança, de se sentir bem, ou até mesmo de entristecer e ser consolado por aqueles benfeitores que nos conhecem, nos acompanham na vida do mundo espiritual. E Kardec, então, faz a questão 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Nossa Senhora, muito maior. É difícil reencarnar, gente. É muito difícil, né? Bom, e essa dor, essa perturbação, diz aqui os espíritos a Kardec, que é muito mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão e pelo nascimento, o espírito entra nela, né? A gente já percebe que a criança, quando, né, nasce, ela sente uma dificuldade muito grande, uma insegurança muito grande de estar nesse mundo. Chora muito, dorme pouco, ou quando não quer dormir muito para fugir, né? Para poder ainda estar no seu desprendimento e receber consolo. Então, quando os pais são pais religiosos e mantêm seu lar em oração, é mais fácil para esses espíritos, né, que têm essa preocupação com o reencarne, de se sentir mais fortalecido, mais seguros, porque é isso. É muito importante que a gente abrace essas crianças quando elas nascem, quando elas incorporam, né? Entram no corpo de carne, né? Passa a ser uma alma vivente, como diz a Bíblia, né? Então, que a gente passe para ela todo um cuidado, uma paciência, cuidado com a higiene, cuidado com carinho, com a sua pele, porque é tudo muito delicado, lhe provoca medo, lhe provoca insegurança. Então, esse processo é muito mais prolongado, porque o espírito se sente ainda, né, desconectado desse mundo e com alguma lembrança ainda do mundo espiritual, da nossa casa. A 340 diz assim: é solene para o espírito o instante da sua encarnação?
pratica ele esse ato considerando grande e importante? Bom, e os espíritos respondem: procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Então, nós somos aventureiros, valentes, fortes, né? Como foi falado no livro de Romanos, né? Ontem, quando o nosso irmão José Martins leu o versículo, então disse que nós somos fortes, né? O espírito está pronto e a carne é fraca, já nos ensinou o Senhor Jesus. Mas nós reencarnamos acompanhados de pessoas importantes, pessoas espirituais vêm conosco, né? E pessoas também encarnadas aqui da nossa família. Mas, enfim, há um momento na nossa vida que nós estamos sozinhos, mesmo acompanhados de espíritos benfeitores maravilhosos e queridos, né, companheiros de vida terrena também. Há um momento que nós estamos sozinhos. É esse momento do enfrentamento das nossas provas. E aqui tem uma nota muito importante, Kardec diz assim como para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura, né? Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo físico pelo mundo espiritual. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que um dia morrerá. Então, um dia nós vamos estar de volta ao mundo espiritual. E ainda como somos imperfeitos e somos cheios de débitos, estaremos de volta, e queira Deus que nós estejamos de volta, né, aqui na Terra, ela jamais renovada. Mas, com relação à morte, o espírito, só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem a consciência que vai reencarnar. Porque é a mesma coisa quando alguém está no leito de morte, ainda tem aquela esperancinha no fundo de que, de repente, eu vou me curar, eu vou ficar bem, eu vou levantar daqui a qualquer hora dessa, né? Aquele suspiro ainda de grande esperança. A esperança é um sentimento maravilhoso, né? Como nos fortalece, né? Como nos ajuda a enfrentar os nossos momentos mais difíceis, né? Quando nós estamos acompanhado dessa sublime, né, sentimento, desse sublime sentimento que é a esperança, né, a esperança. Bom, então, quando o homem em agonia, dele se apodera a perturbação que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Sim, nós sentimos uma espécie de agonia muito grande. E essa agonia, ela é muito forte. Talvez, não sei se dá para a gente fazer uma comparação, não, sabe? Porque reencarnar é difícil, muito difícil, né? Mas é algo que não se consegue superar quando a gente vai reencarnar, porque é tão necessário e a gente precisa estar de coração aberto para enfrentarmos a nossa jornada, né? É nos unir de forças, é de confiar mesmo na vida e no projeto de Deus, no projeto divino. Mas isso, quando temos essa consciência, quando nós já avançamos um pouquinho nesse processo de evolução. Então, a gente tem essa consciência e essa confiança. Para aquele espírito que nada entende, então ele não tem nada a temer, ele encarna, e aí, então, ele não vai ter tanto esse processo, né? Então, Neide, pode ser, e eu acredito
vida, assim, espíritos assim, evoluídos que compreendem bastante a vida, né? Sabe que como a vida que é difícil, porque a gente não vai lidar somente com pessoas com a mesma categoria espiritual que nós, né? Com pessoas assim que estudamos, que buscamos essa evolução, que a gente pode realmente iniciar um enfrentamento difícil, uma prova mais difícil, né? Então a gente olha para cá, nossa, eu já fiz tudo isso, vou ter que enfrentar de novo, passar de novo por aquelas mesmas estradas, né? Mas sim, e quando a gente enfrenta, a gente vê, nossa, eu estou mais forte, né? Aquela dor que eu estava sentindo, aquela agonia, não é tão maior do que eu, né? Então, é confiar realmente, né? E temer de não vencer o propósito, sim, também, claro, quando nós temos uma certa luz no nosso interior, nós temos esse receio, porque ninguém quer falhar nas suas tarefas, né? A gente quer realmente vencer quando se tem consciência de que o tipo de tarefa é importante. Porque a gente olha por aí e a gente vê que muitas pessoas não têm esse entendimento, né? Que viver simplesmente é viver. Viver, fui ali, tirei a vida de um, né? E eu estou vivo, daqui a pouco eu mesmo tiro a minha vida. Pessoas assim realmente têm dificuldade de vir, né? E passa longos anos em sofrimento, em detrimento desse medo de não conseguir alcançar esse propósito de ir até o fim na sua jornada, né? 341, né? Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Nossa, de ansiedade bem grande, né? Por quê? Porque o que é ansiedade, né? É aquilo que se aguarda, aquilo que se espera, que está demorando chegar, né? Pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar, conforme as suporte. Por que tem essa ansiedade? Né? Por que é logo? Será que está chegando o meu momento? Será que eu posso retardar a minha prova? Não, eu não quero, eu quero reencarnar logo, mas eu estou ansioso por saber, será que eu vou conseguir vencer minha prova, né? Será que eu vou conseguir cumprir o que eu preciso para avançar no meu crescimento evolutivo? Então, essas questões são para os espíritos que já têm o conhecimento da vida no mundo encarnatório, no mundo físico. Não para aqueles, né, que ainda vai acordar, que ainda vai abrir seus olhos para isso, né? Então, a 342 diz assim: no momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Então, aqui está dizendo assim: depende da esfera a que pertença. Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, né? Muitas vezes os passos pela vida fora. Então, como eu falei, né, nós somos realmente abençoados o tempo todo. Existem espíritos ao nosso lado, benfeitores, que a gente nem sabe quem são. Eles estão a serviço do Senhor. Nós podemos não reencarnar com espíritos que vêm nos trazer até a porta da reencarnação por espíritos que nós temos afeição, né? Alguns podem não acontecer desse jeito, né? Mas os benfeitores estão junto, aqueles que vêm nos trazer nessa viagem. Exatamente da mesma forma quando nós retornamos. Então, nós estamos aqui, nós temos mentores espirituais, nós temos benfeitores que nos acompanham desde o momento do nosso nascimento. E temos, então, a nossa família, que são aqueles que nos recebem por amor, né? Aqueles que nos recebem
sem querer saber quem nós fomos, ou o que nós fomos, ou o que nós seremos no futuro, né? Mas com muita emoção e com muita alegria. Alguém tem mais alguma pergunta? Querem abordar alguma coisa para a gente poder estar assim, né? Batendo um papo? Bom, então, Kardec continua sua pergunta, questão 343. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, ou seja, nós não conhecemos, né? São alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Sim, muito frequentemente. Mas os espíritos responderam a Kardec: muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Tá vendo? Vocês estão vendo? Né? O cuidado. Então, aqui tem essa coisa do padrinho, de madrinha, né? Por que será que as pessoas escolhem uns aos outros, né? Para ajudar, tem essa confiança. Ah, a madrinha me deu um conselho para com meu filho, para com minha filha, né? A minha comadre, né? Então, isso, gente, é família, né? Então, nós somos uma única família, né? Os filhos de Deus, somos únicos para ele, né? Então, é uma grande família, o mundo entre o mundo espiritual e o mundo corporal, tá? E o mundo físico. Então, nesse primeiro, né? Nesse primeiro tema, que é o prelúdio de volta, ficou aí alguma dúvida para que a gente possa estar esmiuçando mais, esclarecendo de alguma outra forma, com algum outro exemplo aí com os irmãos? Bom, então aqui Kardec, na questão 344, que tem o tema união da alma e do corpo. E começa assim: em que momento a alma se une ao corpo? Já aprendemos aqui na instrução da... Seria quando em sonhos... Seria quando em sonhos vemos pessoas que nem conhecemos ou reconhecemos? Então, Edna, aqui a questão fala de pessoas que a gente nem nunca viu, né? Não conhecemos a feição, né? Então, aqui está falando que o semblante, olha, com desconhecido. Os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto, carinho, e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, ou seja, nós não conhecemos aquela face. São alguma vez os espíritos amigos? Ah, tá. Então, em geral, porque em geral você não reconhece, né? Então, são esses amigos espirituais, né? Que conhece você de uma outra época, né? Mas você, nesse seu, ou que tenha vindo como um benfeitor, é esse grupo de pessoas que vem, né, a nos ajudar no reencarne, né? Muitos espíritos vêm. Nós somos muito importantes para Deus, muito. Mas nos seus sonhos a gente tem que verificar, né? Por exemplo, o sonho, você teria que contar assim, que tipo de sonho você teve? Quais são essas pessoas? Como que eles se apresentavam para você? Dava para você ver as vestimentas? Então, para entender melhor o sonho, a gente tem que estar investigando, tá? E investigar sonho é muito bom, né? Então, o próximo tópico é união da alma e do corpo, e a questão 344 diz assim: em que momento a alma se une ao corpo? Diz assim: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento, né? Então, a partir do momento que aquele espírito, né, que aquele esperma venceu aquela corrida, que até uma vez eu fiz uma palestra sobre isso, né?
e conseguiu entrar lá no útero da mamãe, já aconteceu aquela concepção ali, ele já começa a acompanhar, a conhecer aquela família, né? Então, já faz parte, né? Então, a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. E a gente sabe que no decorrer dessa gestação, muitas coisas podem acontecer, né? Pode acontecer algum tipo de desistência, né? Que vai acontecer aí o aborto, né? Uma série de situações. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos encarnados, dos servos de Deus. Em alguns livros está escrito aí no mundo dos vivos, né? Mas a gente sabe que nós estamos vivos aqui e lá. Até aí está tudo bem? Bom, a questão 345 diz assim: é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Então, Kardec faz essa pergunta, tá? Ele pergunta aqui se existe essa união, se ela é definitiva, né? E aí ele ainda continua. Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Olha só. É definitiva a união no sentido de que o outro espírito não poderia substituir. Aquele corpo foi preparado para aquele espírito, isso responde para muita gente, né? Se aquele corpo foi preparado para aquele espírito, outro não pode substituir. O que está designado para aquele corpo, mas como os laços que o corpo prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e pode romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga, né? Acontece o amor. Então, gente, olha só. Eu engravidei. Eu perdi o meu bebê. Tem espírito na fila para encarnar? Tem, mas aquele corpo que estava sendo gerado aqui não é para um outro espírito. Eu posso até depois engravidar de novo, e aí eu já coloquei, já me dispus aquele corpo, aquele feto que estava ali, já não está mais comigo, né? Já não existe mais a mesma questão psíquica, tá? E um outro que está na fila pode. Como pode também ele se recobrar, se fortalecer e voltar para a fila. São histórias incríveis que existem acerca desse estudo que nós estamos fazendo aqui. Muitos estudos, muitas histórias, muitas coisas importantes, né? Que a gente vê no dia a dia e que a gente já passou por provas. No Membais tem bastante história com relação a isso. Eu sei de várias, não é de uma, nem duas, nem de três, não, né? Que acontecem assim. E Kardec prossegue fazendo a questão, e o anjo da guarda, ele começa a acompanhar no momento da concepção, sempre, a partir do momento que aconteceu, né? O que é o anjo da guarda, né? São os benfeitores, são os padrinhos espirituais, são aquelas pessoas espirituais que estão designadas a cuidar daquela família, a cuidar da prova daquele espírito, para acompanhar, para ajudar, como nós temos o nosso mentor, né? Qual questão, Jana? A 345? A 346? Tá. Então, olha só. Kardec perguntou assim:
É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? É definitivo? Olha só. Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar aquele corpo que lhe está destinado? Então, Kardec faz duas perguntas muito importantes. Ele pergunta se é definitivo e depois ele pergunta se aquele espírito pode realmente desistir, renunciar àquele reencarne. Ele disse assim, é definitiva a união no sentido de que o espírito não poderia, de que um outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Aquele corpo foi designado para determinado espírito. Se aquele espírito desiste, outro espírito não tomaria aquele lugar. Tá? Então, ele diz assim, mas como os laços que o corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito. Se este recuar diante da prova que escolheu, e em tal caso, porém, a criança não vive. Ele não colocou aqui a possibilidade de um espírito que faz parte daquele grupo familiar, né? Por exemplo, tem aí as nossas fichas kármicas, a gente sabe. Então, está ali que ele pode realmente... tem mais outros espíritos para mim. Aquele corpo está ali, o espírito existiu? Não, não pode. É somente ele. Então, esse não vai vingar. Ou seja, haverá um aborto natural, né? Sempre é natural quando o espírito desiste, tá? Existem os provocados, né? Mas são naturais, exatamente, né? Eles são os abortos naturais que a gente chama aqui. Teve uma outra pergunta aí. Eu respondi, Janaína? Respondi, entendeu? Sim, Cotinha, ele pode se arrepender e depois voltar? Sim, isso acontece muito, é recorrente, tá? Entendeu? É recorrente, né? Isso, Jana. E é isso aí. É importante a gente ter essa questão certa na nossa cabeça. E isso ajuda muito, porque muitas das vezes, se tem um aborto natural, e as pessoas ficam assim, nossa, o que foi que aconteceu? O que foi? Você que sabe, dá uma explicação. Olha, se não foi você, se você está tudo bem, o espírito desistiu, dá uma chance para ele. Ele sentiu receio, né? Aqui no início fala covardia, mas não é uma palavra que é usada no mundo espiritual, pelo menos hoje, né? Ele teve receio, ele ficou inseguro, como muitas das vezes nós nos sentimos inseguros e enfrentar uma prova, aqui já encarnados, né? Será que vou, será que não? Né? Então, é isso aí. É como a explicação que deu aqui em relação ao viajante, né? Ó, o viajante que embarca sabe que o perigo que o lança, mas ele vai. E, de repente, ele pode recuar nessa viagem, como também ele pode, né, receber fortalecimento espiritual e os benfeitores que o acompanham o animá-lo, mas ele é que dá a última palavra, né? Teve mais uma questãozinha aí? Parece que eu vi. Teve, deixa eu ver aqui se teve. Foi Jana de novo, né? E o que acontece quando a mãe opta pelo aborto? O que acontece com o espírito? Olha, isso acontece muito, né? E aqui tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, né? E é o seguinte, quando acontece a mãe optar pelo aborto, tem que ser estudado quais foram as questões, né? Tudo é perdoado. O espírito, tanto quanto desiste, tanto aquele espírito que desistiu, como aquele espírito que foi negado a viver, vão sofrer, vão entrar num processo muito grande. E diz aqui Kardec que muitas das vezes, quando isso acontece, é uma questão de provas ali, sabe? Sente-se receio das duas partes de enfrentar a vida.
Muitas das vezes as pessoas pensam, colocam, por exemplo, mãe solteira. No passado existiu muito isso, né? Porque os pais forçavam, mandavam as suas filhas para longe, né? Para não ter que enfrentar a sociedade. E isso hoje em dia ainda acontece. Infelizmente, ainda acontece. Gente, Chico tem um livro que ele fala só das mães, né? As mães solteiras, né? Um recém-nascido adotado desencarna logo que foi. Teve que ler lá. Então, assim, nós temos que entender que nós não estamos sozinhos, nem nesse mundo, nem lá. Mas nós sofremos. Preste atenção. Nós temos aqui uma família que nos ama. Mesmo assim, a gente não passa e enfrenta dores. É a mesma coisa. Quando nós somos rejeitados aqui, nós sofremos, não queremos, sentimos-nos abandonados, sozinhos no mundo espiritual e para aquele também, que tem provas, tem contas a acertar com aquela família, já é um processo difícil, porque ele pode, na hora do seu reencarne, não lembrar, mas existe a história contada para aquele espírito. Nós não reencarnamos na ignorância, nós são-nos contados, os estudos de terça-feira sempre nos mostra esse caminho quando ocorre o processo da reencarnação. Existe uma organização para estar preparando essa organização para o nascimento, a vinda dos espíritos que precisam e vão enfrentar as turbulências, irão enfrentar sim. Precisamos nos agarrar na oração, né, no pedido de perdão, né? Sempre. Tem uma irmã no grupo que nós amamos, né? Todo mundo ama muito, 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 muito ela. Que durante a gestação dela inteirinha, ela era colocada na sala de passe e era cantado hinos maravilhosos para aquela criança, para que ele pudesse vir, não desistir, porque eles haviam já passado por uma prova muito difícil aqui. Se ela estiver assistindo aí, ela vai saber. Então, foi feito esse trabalho sob a orientação do mundo espiritual, né? Tinha sido uma pessoa que na vida passada, né, eles tinham passado por situações difíceis, então ele reencarna na família, hoje está aí uma pessoa linda, uma pessoa maravilhosa, uma família também muito querida. Então, isso, ele não desistiu, ele conseguiu, né, vencer essa prova e está aí um rapagão lindo, né? Ai, que vontade de fazer fofoca, gente. Bom, mas eu não posso, né? Porque não sei se a minha irmã está aí assistindo, né? Mas, assim, é uma coisa belíssima, né? Ficava na sala de passe e vinha a irmã, cantava hinos muito maravilhosos. Então, aquele espírito, ele foi cuidado, consolado durante a gestação inteira, os 9 meses, tá, gente? E aí, então, e olha que a história foi uma história muito difícil, né? E isso aconteceu há 18 anos atrás. Bom, então, teve mais alguma outra questãozinha aqui no chat? Deixa eu ver. Um recém-nascido adotado desencarna logo que foi adotado. Poderia ele encarnar e nascer daquela mãe que o adotou? Bom, sabe por que eu estou rindo? Eu estou rindo que tem um caso que eu estou tratando. Deixa eu ver se a irmã está aí. Como é que eu vejo se a irmã está aqui, gente? Eu não sei como é que eu vejo. Gente, olha, o negócio meu. Ver participantes. Hã? Participantes. Participantes. Não, vi. Eu não estou achando, criança, o participante. É na mãozinha, não, né? Não estou achando aqui. Ah, peraí. 26 pessoas. Peraí. Apertem mais 27 pessoas, aí vai aparecer. Agora eu já achei onde que é. É que eu não sabia que tinha que clicar ali.
Ah, não tá, não. Bom, ela não tá. Eu ia pedir permissão, mas ela assiste. O que acontece? É uma história que eu fiquei emocionadíssima. Essa pessoa está no meio de nós, é frequentadora do nosso grupo. Cotinha, foi você que fez a pergunta, né? Talvez eu não vá responder exatamente como você quer saber, mas eu vou te responder de trás para frente, você vai entender. Olha só, uma mãe passou por um processo, não pôde ter filhos, mas ela tinha um espírito determinado para vir naquela família. O que foi que aconteceu? Esse espírito nasceu numa família distante, e essa criança foi adotada por essa mãe. Entendeu? Mas aquele espírito era dela. Só que ela passou por um processo, teve uma necessidade, ela teve que fazer toda uma limpeza no seu útero, tirou a condição dela poder engravidar. Então, o arranjo espiritual, que é impressionante, pegou essa criança, né, esse espírito, colocou na fila de reencarnação para uma outra pessoa que iria deixar, que não iria querer aquele filho por não poder ter aquele filho. Tá? E certamente estaria ali também fazendo um resgate, porque nada é útil, nem nada é feito para agradar ninguém, não. Entendeu? Então, esse espírito veio parar nos braços dessa mãe. E está aí hoje contando com 25, 26 anos de idade. Tá? Então, deixa eu ver a pergunta de Cotinha. Então, Cotinha, deixa eu te dizer. Se essa mãe que adotou aquela criança, se ela não pode ter filhos, né? Ele não vai vir nela, não, nessa encarnação. Agora, se ela adotou por amor e porque ela pode ter filhos, certamente existe tudo um histórico, né? Se essa criança, esse espírito teve que nascer lá para ele ser adotado, é resgate, porque nada é perdido. Ele está fazendo um resgate ali. Ele nasceu em um outro lugar, ele está em num convento, né? Para ser adotado. Não é convento, não, gente. Como é que fala o lugar de criança? Não é asilo também, não. Né? Tá lá na cabeça. Abrigo. Tá lá no orfanato, tá? É isso aí. Aí foi lá e pegou aquela criança. Aquela criança está passando orfanato. Minhas amigas e irmãs, todas me ajudando. Então é isso aí. Tá lá no orfanato. E aí, por que ela vai lá direto naquela criança, né? Por que existe isso? Nada, nada, nada foge à organização de Deus. Tá? Nada. Então, é feito um arranjo, que é a coisa mais linda, e vai lá, encaminha aquela pessoa para aquele orfanato, e de repente a pessoa encanta com aquela criança, se encanta com aquela criança. Gente, na obra de Deus não existe o acaso, né? A obra de Deus ela é feita para que exista utilidade. Então, ela foi lá por amor, aquele espírito que, claro, eles tinham uma missão a cumprir. Nós fizemos um estudo terça-feira que aconteceu essa questão aí, né? Alguma questão assim de questão de adotar, né? Adotar só não era uma adoção em si, né? Porque era filha do Alfredo, né? Do Cláudio, né? Não tem essa história aí, Alcineia e Ademir? Então, gente, lembrando que nós não podemos sofrer, nem vamos sofrer, se a gente lembra do projeto de Deus, que é um projeto de amor, é um projeto organizadíssimo, né? É um projeto de auxílio. Então, se aquele espírito está designado para aquela mãe não vai poder ter filho, ela vai adotar uma criança, vai adotar aquele espírito que estava para vir na vida dela. Se aquele espírito que está para vir não estivesse preparado, ela ia vir um dia
de alguma forma, como mãe dessa outra, mas elas teriam que ter esses laços. Porque existe essa organização de respeito, de amor. Nada é feito à la vontade, tá? Nada é feito por capricho, nada é feito por acaso, né? É tudo uma sincronia muito grande. Teve mais perguntinha? Ah. Sim, Fabiana, a misericórdia divina é cuidadosa conosco, é só gratidão, isso mesmo. Quando uma mãe opta para a desencarnação, mesmo não estando em seu juízo perfeito, Leandra, assim, o que pode lhe acontecer a esta mãe? Quando uma mãe opta para a desencarnação, a mãe desencarnar, mesmo não estando em seu juízo perfeito, a mãe desencarnar ou o aborto, Leandra? 9 e 7. Ei, Leandra, é quando é o aborto, quando a mãe opta pelo aborto? Bom, o aborto, ele não é... Oi? É que deu uma confusão aqui que não está dando para eu ouvir, não. Deu para eu ouvir, não. É tanto barulho? Então, Cineia, o seu áudio está aberto, aí tá dando interferência com Leandra. Bom, então é isso. Quando o aborto não é uma opção divina, tá, gente? A ciência, né, a medicina, dá direito, se existir qualquer uma situação, ela se mata junto ao bebê. Meu Deus, isso é um caso de um crime. Olha, isso é sério, hein? Isso é muito sério. E eu tenho caso para contar, mas já me alertaram aqui com relação ao horário, tá? Mas é um caso importante, sabe? Então, essas questões estão muito ligadas a sentimentos, né? Quando de vingança, de dor, né? Ela se mata junto ao bebê. Quando ela é rejeitada, quando a família é rejeitada, os dois passam por aqui, né? E deixa aquela dor, aquela revolta, mas no plano espiritual eles não vão para o mesmo lugar, certamente, né? Então, o que acontece? Vai ter um resgate muito maior do que se ela tivesse enfrentado a vida juntos, né? Porque as mãos do Senhor para ajudar qualquer pessoa que busca, elas se multiplicam de uma forma incrível, né? Então, é bom a gente sempre falar para alguém que esteja vivenciando esse momento de perturbação, né? Eu vou ter um filho, não querem, vou ser mãe solteira. Consolem, orientam, você vai ser ajudado. E ajudem mesmo, a gente pode fazer isso, né? Leve essa pessoa, essa mãe, para um centro, para uma igreja, para um local onde ela realmente poderá se sentir segura em ter o seu filho e não se matar e nem matar o bebê. Porque se isso for um pensamento suicida, ela vai acabar fazendo isso, mesmo depois que ele nasça, né? Porque pode ser que ela se mate carregando o filho no ventre, ou quando não também, quando a criança acaba de nascer. Então, essa família, essas duas pessoas vão precisar de muita ajuda, entendeu? E dependendo da sociedade, da família em que vive, né, pode ser atenuado, né? Mas se entra nesse processo de medo, ela pode realmente cometer esse duplo assassinato, né? Porque o suicídio é um assassinato de si mesmo, a gente sabe disso, a pessoa
tira a sua própria condição, né, de viver e, pior ainda, tirar a oportunidade do outro de poder viver. Eu amo esse estudo porque a gente vê isso acontecendo aí e a gente pode levar a nossa palavra. É para isso que serve o conhecimento, para a gente orientar as pessoas, para trazer as pessoas para perto, para debaixo do nosso braço, para evitar, né? Com certeza, né? Com certeza, já encarnado, já temos karma, tá, Rita? Já temos karmas quando nós estamos encarnados, tá? Então, a questão que a gente fala aqui, a questão é expiação, né? E provas. Nós, do MEMPAR, estamos passando por provas, nós não estamos nem expiando, porque se a gente olhar direitinho, a gente vê que a nossa vida ela é constituída de momentos ruins que a gente pode melhorar, né? Que a gente pode suavizar a nossa dor. Mas a expiação é algo muito sério. Então, a gente vê que muitas pessoas estão passando por esse processo de expiação. Alguns vencem. Deixa eu ver aqui se eu conheço alguém que venceu. Conheço. E conheço aquele que não vence, que não venceu. Então, isso aí é algo que é próprio da experiência no mundo físico. A gente está aqui para isso. Sabe qual é um dos preceitos mais importantes do conhecimento do projeto de Deus? É prevenção. É por conta da necessidade de prevenção que junto da sociedade existem aí profissionais, existem aí variadas, né, vários clérigos religiosos, né, para que usem da prevenção. Tá bom, gente, então, olha, eu vou terminar, porque se deixar, né, o estudo é muito bom, a gente vai falar muito, né, mas é isso aí. Deus quer que a gente use de prevenção. Prevenir, não deixar acontecer. Não deixar. Porque é possível. Porque se você tem uma prova para cumprir, se você vem, né? É uma pena mesmo, né, Simone? Porque se você tem uma prova para cumprir e você vem e você tem dificuldade, mas se você olha e você sabe que você pode até escalar a montanha mais alta que existir para vencer a sua prova, se você deseja vencer, você consegue, porque você tira a força divina que há em você, tá? Então, que a gente possa aproveitar esse conhecimento e espalhar, né, para prevenir a dor, para prevenir o sofrimento, para prevenir as pessoas, né, de viver, de deixar o outro viver a vida e de viver também, tá? Tanto reencarnar quanto desencarnar são duas coisas muito difíceis, mas são duas coisas necessárias. Então, vamos amar o projeto de Deus, que a paz do Senhor nos abençoe. Eu vou chamar aí o nosso hino final e a nossa oração. Que Deus nos abençoe. Quando penso em ti, Jesus, teu sorriso me anima, tuas palavras fortalecem, dos meus passos és o guia. Quando penso em ti, Jesus, tudo se torna possível, me transforma em fortaleza e em ti tenho abrigo. Nunca existirá a noite que impeça o sol raiar, pois de ti vem meu sustento, vida eterna a brilhar. Toda forma de vitória, o caminho é o Senhor, fonte viva que traz vida,
que liberta pelo amor. É Jesus, o caminho que traz vida, porta aberta de esperança que nunca se fechará. É Jesus, toda forma de carinho que traz luz, abre caminho, que me guia a Deus Pai. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. É Jesus, o caminho que traz vida, porta aberta de esperança que nunca se fechará. É Jesus, toda forma de carinho que traz luz, abre caminho, que me guia a Deus Pai. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. E assim, querido Jesus, nós te agradecemos, Senhor, a companhia maravilhosa de toda a espiritualidade em cada um de nós, e aos irmãos espirituais que se desdobram a visitar cada lar, cada hospital, cada moradia, cada irmão que se encontra perdido na invigilância de suas atitudes. Que o seu amor se faça presente, ainda mais intensa, Senhor, para que todos sintam a necessidade da mudança, recebendo o amor, o carinho e a atenção que todos merecem e necessitam para viver dignamente, porque sabemos, Senhor, que só o amor é capaz de nos transformar para melhor. Quem te busca, Jesus, jamais fica sem retorno de suas necessidades. A fé que temos em Ti é a força que nos faz seguir adiante, com vontade de viver, de desfrutar de tudo que é belo e maravilhoso, de acreditar que dias melhores virão, de saber que o Senhor está conosco. E assim, temos a certeza que todas as coisas irá correr tudo bem. Sabemos, Senhor, que temos que ser determinados a alcançar os nossos objetivos espirituais. Que nada, nem ninguém, Senhor, seja o nosso atrapalho, mas que foquemos em tudo o que o Senhor nos ensina. E assim, pouco a pouco, dia após dia, vamos alcançando
as nossas conquistas espirituais. Porque sabemos, Senhor, que cada um vai responder por seus atos. Então, que sejamos mansos no falar e responsáveis no agir, para atrair para nós os mesmos sentimentos. Que a tua paz e o teu amor, Jesus, esteja sempre conosco, Senhor. Muito obrigada por tudo, querido Jesus. Que assim seja.